Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Criei esse canal chamado Outra Educação para debater as perspectivas educacionais. Percebam o seguinte: a sociedade vem se transformando muito. Qual é o ponto de referência que nós podemos perceber essa grande transformação? Talvez a gente possa olhar um pouco sobre a ideia de modernidade, o que a modernidade criou e o que esses valores da modernidade vêm se transformando. Um ponto de referência interessante para a gente começar essa discussão é o quê? O início do mundo contemporâneo, que alguns analistas das ciências sociais vão chamar de modernidade tardia, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa ofertou o quê? As novas perspectivas políticas que rompiam com uma sociedade do antigo regime, extremamente rígida, e ofertou o quê? A maior participação popular dos processos políticos. E a Revolução Industrial organizou o quê? As bases econômicas do mundo que, de certa forma, a gente vive hoje, conseguiu organizar um modo de produção capitalista. Então, isso criou, vamos dizer assim, uma estabilidade de relações, modos de produção, relações econômicas e relações sociais do mundo contemporâneo. Ah, Tiago, quer dizer que a sociedade mudou ou não mudou? Sim, a gente tem muitos quesitos, características que são da modernidade ou daquele início do mundo contemporâneo, que era daquela sociedade industrial, da primazia da técnica, produção em grande quantidade, estabilidade das relações, de grandes fábricas, de grandes cadeias de produção centralizados no mundo europeu. Só que isso vem se transformando na segunda metade do século XX, as novas tecnologias da informação, a desregulação financeira, descentralização da produção industrial, aquelas grandes fábricas começam a ser desmanteladas e para outro eixo econômico que hoje chama muita atenção, que é a partir do continente asiático. Então, essas mudanças, muitos analistas vão falar: olha, o mundo está cada vez mais descentralizado, instável, fugaz, individualizante e personalista. Quer dizer que a experiência dos indivíduos cada vez mais são específicas. Veja bem, você quando consome o conteúdo de uma rede social, seja o Facebook, o Instagram, o YouTube, o algoritmo ele vai te empurrando para aprofundar a sua experiência, né? E criam verdadeiras bolhas, né? Essa ideia de um pertencimento num ambiente que, de maneira geral, é universal. Não quer dizer que as nossas relações estão mudando brutalmente. E o que a educação tem a ver com isso tudo? Quer dizer o seguinte, que em grande medida nós vivemos um modelo educacional que é da modernidade. E esse momento que a gente vive hoje das relações fugazes ou líquidas, como diria o Bauman, ou a sociedade de risco que avalia a questão ambiental, como diria Urt Beck, ela demanda novas formas de relação. Então, nada mais natural que nós pensarmos o seguinte: olha, se a sociedade industrial da modernidade tardia, lá da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, ofertou um modelo educacional específico, significa que nós temos que pensar em outra educação, um outro modelo educacional. Então, por isso que eu criei esse canal aqui para debater, né, novas perspectivas educacionais. Obviamente, perspectiva educacional, a gente entende o seguinte: que nós, como seres humanos, somos atravessados por visões de mundos que são diferentes, perspectivas de sociedade diferentes, e essa ideia de uma pedagogia universal, onde o ser humano ele é historicamente construído, não vai acontecer, né? Isso é vamos dizer assim, é um pensamento infantil de pensar que você tem um procedimento, uma metodologia, uma abordagem de ensino, isso vai ser replicável em tudo que é lugar do mundo. Não funciona assim, a gente tem que entender as bases sociais e históricas. Então, estou trazendo aqui para pensar um pouco, vou trazer as minhas experiências educacionais para trabalhar aqui um pouco com vocês, tá bom? Um abraço, acompanhe os próximos vídeos.